Bom dia a todos. Como vocês estão? Bom, vamos mais uma aula e hoje nós vamos falar de algo muito relevante dentro do nosso segmento, especificamente dentro da nossa disciplina. Para a gente iniciar, nós vamos fazer um momento reflexivo. Gostaria que vocês analisassem um pouco essa figura, o que ela representa para vocês. Vamos analisar juntos? O que a gente tem aqui? Nós temos toalhas empilhadas, mostrando uma organização, mostrando um padrão. A gente consegue sentir até o cheiro da limpeza. E por cima dessas toalhas, a gente tem essa rosa. O que essa imagem, o que essa rosa traz a vocês, né, dentro desse contexto? E fazendo um gancho com essa figura, eu vou fazer algumas perguntinhas, três perguntinhas para a gente continuar nesse momento reflexivo, fazendo essa introdução da nossa aula. Vocês já ficaram hospedados em um lugar que vocês tiveram o atendimento correto, mas não se sentiram totalmente acolhidos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: o que é um atendimento correto? Qual a diferença de um atendimento correto e de você se sentir acolhido, do acolhimento? E a terceira pergunta é: nós, enquanto hóspedes, o que é mais importante para a gente? Ter esse atendimento correto ou se sentir devidamente acolhido? Bom, trazendo esse contexto para dentro da nossa introdução, nós vamos falar hoje da experiência do hóspede, do check-in ao check-out. Eu quero muito pedir a vocês que vocês trabalhassem durante a nossa aula a empatia, que é esse sentimento tão importante, não só do nosso segmento, mas enquanto profissionais. Vamos trabalhar bastante a empatia. Então, hoje a gente vai realmente lembrar a todo tempo que nós também somos hóspedes. A arte de transformar atendimento em hospitalidade. Então, fazendo um gancho com a nossa introdução, qual a diferença entre acolher e receber? Bom, o receber, uma definição bem simples para vocês entenderem. O receber é o ato técnico, é o ato, a gente pode até colocar mecânico, visto que hoje em dia até robôs fazem essa parte, fazem um atendimento. Então você já consegue ver essa definição bem clara. Já o acolher envolve sentimentos, envolve o emocional, a memória afetiva, tá? Então a gente precisa trabalhar durante essa aula bastante esses dois conceitos, diferenciar esses dois conceitos e lembrar que um agrega ao outro. O objetivo da nossa aula, então, é entender a jornada completa do hóspede e o nosso papel de excelência. Dando continuidade, vamos explorar um pouquinho mais esses dois conceitos. Atendimento é processo. Hospitalidade é a relação. Como que a gente entende isso? Partindo desse princípio de que o receber é um ato técnico e o acolher envolve o emocional, os sentimentos, a gente consegue ver mais claramente esse processo. Atendimento é o processo, é o que se é esperado, é o padrão, é o protocolo que deve ser seguido. E a hospitalidade é a relação que você vai fazer em cima desse processo. Como que você vai entregar esse processo? Essa é a hospitalidade. Então, através desses conceitos, esses dois conceitos, a gente consegue já ver, vocês conseguem ver que tem a relação, um tem relação com o outro, um está agregando ao outro. Tudo bem até então? Vamos à continuidade. Aqui, vamos lembrar que quando a gente decide viajar, lembre que a gente está trabalhando o sentimento de empatia. Nós somos hóspedes também. Quando a gente vai viajar, desde o primeiro momento que a gente decide viajar, a gente começa a planejar essas etapas e a gente vai passar por esses procedimentos, por esses momentos, que é o check-in, a estadia e o check-out. Então, a gente vai focar especificamente nesses três momentos, lembrando que o check-in é o primeiro momento, é o primeiro contato visual nosso com o estabelecimento e com todo o ambiente que vai estar em volta.
A estadia é o coração dessa jornada, é o mais importante, e o check-out é a definição dessa jornada. Notem que aqui também um vai ter relação com o outro. Se o check-in não for bem conduzido, a estadia vai também deixar a desejar e o check-out provavelmente também, mesmo que seja um check-out perfeito, ou seja, né, um tem que estar atrelado ao outro, né? Nós temos que levar isso em consideração. Dando continuidade, então, vamos falar primeiramente, então, nesse momento check-in, que é o nosso primeiro contato visual com o nosso estabelecimento. Eu gostei muito dessa frase, uma frase de impacto. A arte da primeira impressão. Quando a gente fala arte, a gente lembra de uma tela bonita, que a gente, cores, a gente lembra de momentos, a gente lembra de música, tudo que desperta o nosso sensorial, nossos sentidos, que nos traz memórias afetivas. Então, o check-in, ele vai ser tudo isso. Por isso que é a arte da primeira impressão. Nós temos que, esse check-in, ele vai ter que realmente causar um impacto muito positivo nos nossos hóspedes. E nós temos que levar em consideração três situações aqui. O primeiro é que quando chegamos de viagem, quando vamos a um estabelecimento, ficar hospedados em um estabelecimento, a gente normalmente pega a estrada, viaja, independentemente se for uma viagem longa ou curta. Mas quando a gente chega no estabelecimento, o que que a gente quer? A gente quer ir descansar, a gente quer descansar, a gente quer pegar a nossa bagagem, ir para os nossos aposentos e dar uma relaxada. Então vamos partir desse princípio de que os nossos hóspedes, eles não querem preencher ficha, eles querem pegar a chave e descansar. Então a gente tem que levar para o nosso hóspede esse sentimento de alívio no primeiro momento, de que ali, né, ele não vai precisar gastar muito tempo na recepção, que seja em pé ou sentado preenchendo ficha. Então, tem que ser um check-in eficiente, rápido, eficiente e receptivo. O receptivo é o acolhimento que a gente vai ter que dar. Então, tem que ter o sorriso sincero, que já é a parte da hospitalidade. E, além disso, nós temos que lembrar que esse check-in, ele vai estar totalmente relacionado ao primeiro momento desse hóspede. Então, esse primeiro momento, a gente tem que lembrar o seguinte: a primeira impressão é a base de toda a experiência. Se ela for excelente, o hóspede estará mais propenso a relevar várias situações. Se for ruim, a gente vai ter que trabalhar o dobro para reverter essa situação. Tudo bem? Então, essa é a arte da primeira impressão, que é o nosso check-in. O check-in é um termo que vem do inglês, check, que é verificar, verificar a entrada, foi um termo que primeiramente veio da aviação, até hoje é utilizado, e o setor hoteleiro, a partir daí, começou também a utilizar, tá? Vamos mais adiante. A estadia, a estadia é o coração dessa jornada. Então, nós temos que, no primeiro momento, lembrar, eu coloquei aqui o momento uau, mas assim, professor, o que que seria esse momento uau? Teremos uma atração turística, um popstar, alguma coisa? Não. Na verdade, esse momento uau é um conjunto de pequenos detalhes, pequenos momentos, pequenos detalhes que vão fazer a diferença e tornar esse momento uau, marcante, certo? Então, a gente tem que levar em consideração aqui, primeiramente, essa proatividade. Eu coloquei o conceito aqui para vocês. Característica de quem busca identificar ou resolver problemas por antecipação, com antecedência, presteza e diligência. Essa proatividade na verdade, a antecipação da verbalização de um problema, por exemplo. Então, nós temos que estar antecipados. A gente tem que estar preparado. Então, vão chegar hóspedes hoje à noite. O que que a gente tem que preparar para esses hóspedes? Né? Deixar tudo preparado por antecipação. Nós temos que antecipar o nosso hóspede em qualquer situação. Então, essa proatividade é uma característica muito importante que a gente tem que trabalhar sempre, todos os dias. A resolução de problemas, que é a empatia, trabalharmos junto com essa empatia. O que que eu posso fazer pelo outro?
E essa resolução de problema, ela envolve o seguinte: o problema bem resolvido, ele pode gerar mais fidelidade do que uma estadia sem problemas. Lembrem disso, tá? Então, não é que não vão acontecer problemas vão acontecer, devem acontecer, mas nós temos que estar antecipados, nós temos que estar preparados no sentido de antecipar essa verbalização desse problema. E por último, para fechar esse momento uau nosso, nós temos a personalização. A personalização é tratar o nosso hóspede como um convidado especial da nossa casa. Não é um mero hóspede, é um convidado especial da nossa casa. Como que a gente faz isso? Primeiramente, algo óbvio que tem que ser feito a todo instante, chamar nossos hóspedes pelo nome. Claro que, né, a gente usar os devidos pronomes de tratamento, senhor, senhora, mas o chamar pelo nome é algo que deixa aquele momento muito marcante. O hóspede se sente especial. Nós, enquanto hóspedes, nós sentimos especiais. E essa personalização, ela pode ser feita também por mínimos detalhes. Um café que você já sabe que o seu hóspede gosta daquele jeito, não é algo forçado, não pode ser forçado. Esses conceitos que a gente está trabalhando até agora, que é o conceito de hospitalidade, de atendimento, de acolhimento, é algo genuíno, algo que vem de dentro. Então, a gente tem que trabalhar isso todos os dias, esse sentimento, né? Essa proatividade no sentido de se colocar no lugar do outro. Então, essa personalização, ela transforma um mero hóspede em um convidado especial, tá? Lembrem disso. Através da estadia, passando pela estadia, a gente vem para o check-out, que é a última impressão. O check-out, nós temos que tomar muito cuidado, porque o check-out mal conduzido, ele pode apagar o brilho daquela estadia, daquele momentual, né? Então, ele tem que ser rápido e transparente. Nós temos que levar em consideração que aqui nesse momento nós vamos mexer com dinheiro, com conta, isso é algo delicado. Sempre vai ser algo delicado, por isso tem que ser transparente, tem que ser algo rápido, ágil e processo de pagamento, tudo correto dentro do seu devido lugar, máquina de prontidão, o contrato que foi falado antes, né? Se teve alguma coisa que foi colocada antes, checar, mas com bastante delicadeza. O feedback, ele tem que acontecer aqui. Como que esse feedback vai acontecer? Olho no olho, ouvindo o seu hóspede. Nós vamos passar simplesmente um bilhetinho e deixar que ele marque ali, jogue ele. Não. Esse momento é especial, esse momento que você realmente vai fidelizar o seu hóspede. Então, você deixar ele falar, você está pronto para ouvir o seu hóspede, olho no olho, com muita calma, porque aqui provavelmente é o momento que vão acontecer reclamações, sugestões, são momentos, ali naquele momento pode acontecer tanto reclamações como sugestões, como agradecimentos também. É o momento que você vai ouvir de tudo e você tem que estar preparado. É lamentável quando isso acontece às vezes e às vezes as pessoas não estão preparadas, ficam ali justificando. E isso não é o certo, não é o momento para se justificar, é o momento para você acolher, receber aquela reclamação que seja, né, com carinho mesmo, no sentido de ser algo construtivo, olhar no olho do seu hóspede e falar: "Me desculpa, você está certo, nós vamos melhorar, isso não vai acontecer mais." E trabalhar o algo extra. O que que é esse algo extra, né? Essa questão do desejo de retorno, volte sempre. Como é que isso pode ser feito de uma forma original, de uma forma cativante? E um mínimo detalhe, talvez um chocolate. Lembra que as crianças, vocês cativam as crianças muito mais do que os pais. Então, esse momento do check-out, lembrar que ele não vai acabar ali, ele vai se estender. Ou ele vai ser fidelizado, ou ele vai ser quebrado. Nós temos essas duas figuras aí, né? A última impressão é a que vai ficar justamente por causa desse momento aqui. Essa relação, ela foi bem construída e ela vai perpetuar a partir de agora, ou não necessariamente, ok? Então, através do check-out, lembrar que o seu hóspede, ele vai fazer o boca a boca. Se ele se sentir encantado, ele vai fazer o boca a boca. Isso é certo que isso vai acontecer. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Tudo bem, então? Tudo bem até aqui?
Para a gente finalizar, nós vamos reforçar alguns pontos que a gente falou aqui durante a nossa aula. Atendimento, vamos ler juntos? Atendimento é a entrega eficiente do serviço contratado e hospitalidade é a entrega de uma experiência emocional e memorável. Voltando aqui na imagem que a gente colocou, que eu pedi para vocês analisarem no começo, o que que essa imagem então traz para a gente? Ela traz a união do atender e do receber e do acolher. O ato de receber é o padrão, é o que se espera, é a expectativa, mas é o que se espera que aconteça, tudo dentro do seu devido lugar. Então, a limpeza, a organização, isso é o que é esperado. Agora, o detalhe a mais, a rosa, ela realmente significa ali, ela está simbolizando o acolher, certo? A receptividade, o diferencial. Isso que vai ser a entrega dessa experiência, com excelência. Então, vamos trabalhar esses dois conceitos juntos daqui por diante. Lembrar que a gente tem que fazer, entregar esse serviço com o coração. Isso que é o importante. O hóspede espera o atendimento, mas se encanta com a hospitalidade. E para a gente finalizar, o que que a gente espera do nosso profissional? A gente trabalhou o sentimento de empatia, se colocando como hóspede, porque nós somos hóspedes também. Mas para finalizar, o que que a gente espera do nosso profissional, nós enquanto profissionais? Eu vou pedir para vocês fazerem isso em casa, anotarem de 3 a 4 pontos para a gente continuar na próxima aula fazendo essa reflexão. Como pode você transformar um simples atendimento em um ato de hospitalidade no seu dia a dia, começando hoje? Então, vamos pensar a partir de toda essa explicação, né, de todos esses conceitos. Vamos pensar de 3 a 4 pontos que vão ser essenciais para você a partir de agora. Na próxima aula a gente continua. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, objetiva essa explicação e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Até mais.